Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 16º domingo do tempo comum. E este domingo nós podemos chamá-lo tranquilamente de o Domingo do Bom Pastor. Assim como tem o Domingo do Bom Pastor na época da Páscoa, hoje as leituras nos colocam diante desta realidade. Deus, o pastor dos homens, o bom pastor, e nós, as suas ovelhas, as suas pobres ovelhas. É sempre assim. Entender um pouco o contexto. A primeira leitura, que é a chave de toda a liturgia de hoje, ela traz o profeta Jeremias, que faz uma profecia que é uma promessa de Deus. O profeta diz assim: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. O profeta está aqui prometendo Jesus que virá. Ele será o rei verdadeiro. Ele será o grande pastor, né? Como começou essa história de pastor dentro do povo de Israel? Quando o povo saiu do Egito, se estabeleceu na terra de Canaã, eles viveram durante muitos anos organizados em sistema de tribos. Eram as 12 tribos de Israel. Cada uma das tribos tinha os coordenadores, às vezes eles chamavam de juízes, os juízes que comandavam a sua tribo, as 12 tribos. Por volta mais ou menos do ano 1000 antes de Cristo, eles olhavam os vizinhos ao redor e diziam: todos os povos, todos os nossos vizinhos têm reis. Por que nós não temos rei? Queremos um rei. E foram e falaram que queriam um rei, foram até os sacerdotes, foram para os profetas e disseram: queremos um rei. Os profetas foram falar com Deus e Deus respondeu dizendo: não vou dar rei nenhum para vocês. Eu vou ser o rei de vocês, eu vou ser o pastor e eu vou cuidar do meu povo, das minhas tribos. Mas aí o povo bateu o pé: não, nós queremos um rei, queremos um rei. O Senhor falou: tá bom, quer um rei, eu vou fazer um rei para vocês. E fez então o primeiro rei de Israel. O próprio Deus escolheu o primeiro rei, que foi um rei de um tempo muito longo. Ele reinou mais de 40 anos sobre o povo de Israel. Depois desse primeiro rei, que no final do seu reinado já começou a se perder, foi eleito também por Deus o segundo rei, que ele mesmo escolheu, que foi o rei Davi, o pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas e agora foi feito rei. O pastor que se torna rei. Exatamente assim como nós organizamos na liturgia, né? Nas nossas igrejas. No presbitério aqui onde nós estamos, existem 3 peças fundamentais. Esta parte é o ambão, que é o lugar em que nós somos profeta, que falamos. Ali onde está o altar é o lugar onde oferecemos o sacrifício, nós somos sacerdotes. E a cadeira onde sentamos, que é a nossa cátedra, é onde nós reinamos. Nós somos rei, profeta e sacerdote. Foi dali que nós trouxemos esta imagem. O segundo rei de Israel, que foi Davi, foi um rei maravilhoso, um homem extraordinário, que ficou marcado para sempre na história do povo de Israel. Só que quando ele ficou velho, já tinha se casado com mais de 1000 mulheres, ele se perdeu e começou a adorar outros deuses, abandonou o Deus verdadeiro. Morre Davi, sobe ao trono o segundo rei de Israel, Salomão, o rei mais sábio de toda a terra, e cometeu os mesmos erros do pai. Logo no final da sua vida, ele começa a abandonar Deus, adorar outros deuses, e por aí vai se perdendo. O reinado de Israel durou 500 anos, e durante os 500 anos não teve um rei que foi de fato grande pastor. É claro que Davi ficou lembrado como o grande símbolo da monarquia de Israel, o grande pastor, né, o grande rei, porque ele também era pastor.
mas no geral o povo estava sempre meio perdido. Os reis não reinaram como eles imaginavam e eles eram sempre meio perdidos, chamados então de um rebanho sem pastor. Na época de Jesus, a situação continuava mais ou menos do mesmo jeito. O povo perdido agora estava sob o domínio do Império Romano, gente doente o tempo inteiro, muitas enfermidades, a lepra assolando a população, muita gente afastada das cidades por causa da lepra, o demônio oprimindo muita gente e muitos desses demônios o próprio Jesus expulsou. Então uma situação completamente perdida. Quando eles encontram Jesus, eles começam a correr atrás de Jesus desesperadamente, como diz o Evangelho de hoje. Eles saíram para descansar um pouco no barco, no meio do mar da Galileia. Quando chegaram do outro lado do mar, a população já estava toda lá, gente vindo de todos os cantos. Jesus olha para aquela multidão e diz: de fato, eles são como ovelhas sem pastor. Sempre foi assim, desde o início do povo de Israel, e ainda continua assim. Mas por que Jesus chama a gente de ovelhas? É bem interessante pensar sobre isso. De todos os animais, as ovelhas são as mais dependentes do seu criador, né? Do pastor. As ovelhas, elas não têm defesas de luta, de guerra como os outros animais, como os leões, como os lobos, como as hienas, que são terríveis. Elas são extremamente frágeis. Não tem muito senso de direção. Se uma vai para um lugar, a outra vai atrás, e aí o rebanho inteiro se perde. Se uma cai num precipício, as outras caem tudo atrás, elas não conseguem parar e pensar por conta própria. E tem algumas características interessantes nas ovelhas. Elas se alimentam só de capim, essas coisas assim, né? Mas elas não conseguem diferenciar aquilo que é bom para elas e aquilo que mata, as plantas venenosas. Então o pastor tem que selecionar muito bem o que é que as ovelhas comem. Elas têm que ser alimentadas pelo pastor. Para elas aprenderem a ouvir a voz do pastor, elas têm que ser cuidadas por ele desde que nasceram. Às vezes, quando a ovelha mãe tem o seu filhotinho, ela entra em depressão pós-parto também, como acontece com as mulheres. E elas abandonam a ovelhinha. E o pastor tem que pegar este bebezinho, carneirinho, carregar no braço, dar mamadeira para ele, cuidar tudo. E é nesse manejo com o pastor que ela vai aprendendo a voz do pastor. Mas uma vez que ela aprende a voz do pastor e entende a voz dele, nunca mais ela aprende outra voz. Ela só entende aquela voz. Tem algumas coisas também, por exemplo, elas comem o dia inteiro, o estômago delas expande bastante, tem um grande estômago, e durante o dia elas comem, à noite, quando vão dormir, elas começam com umas brincadeiras sem graças, né? Uma dá cabeçada na outra, e nessa brincadeira elas tombam, e quando tombam elas não conseguem voltar. E se elas ficam mais de uma hora tombada, né, caída, elas acabam morrendo asfixiadas por causa do estômago muito grande. Então o pastor tem que passar a noite inteira desvirando as ovelhas, né? Quando Jesus fala a parábola do pastor, ele diz: o pastor que levanta as ovelhas caídas, porque se não levantar elas morrem. O pastor tem que cuidar delas uma por uma. Não tem como cuidar no geral, tem que ser uma por uma, tem que tosqueá-las sempre, porque desde pequenininha elas começam a produzir a lã, tem que tirar, e quanto mais tiram, mais elas produzem, e é sempre assim. Mas elas são extremamente dependentes, elas precisam do pastor o tempo inteiro. É por isso que a igreja sempre entendeu isso, e quando os bebês nascem, nós pegamos os bebês e batizamos, porque colocamos eles nas mãos do bom pastor, e elas aprendem desde pequenininha a ouvir a voz de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado para continuar sendo uma ovelha dependente do pastor, porque se a gente não aprender do pastor a conviver com ele, a ouvir a voz dele, a estar com ele, a gente acaba se tornando cabrito.
Tem Jesus fala no Evangelho que no final do tempo será dividido as ovelhas dos cabritos. Quem são os cabritos, as cabras, os bodes velhos por aí, né? Eles vão nos terrenos por aí, nos lugares, eles comem de tudo, come lata, come plástico, come roupa no varal, eles comem o que achar pela frente. Os bodes e as cabras, eles são completamente diferentes das ovelhas, que são totalmente dependentes. Se nós não aprendermos a ouvir a voz de Jesus, a gente vai se tornar um bode velho e uma cabra velha. Ao invés de ouvir as coisas do pastor e de se alimentar das mãos do pastor, a gente vai acabar se alimentando das coisas do mundo. Passamos a vida inteira, às vezes, nos alimentando das coisas do mundo. Lemos os jornais e acreditamos piamente que os jornais estão falando a verdade. Nós estamos sendo informados aí pela Veja e Rede Globo, né? Que tragédia. Nós estamos o tempo inteiro buscando as coisas do mundo, as notícias do mundo, as vozes do mundo, escutamos todas as coisas, nos alimentamos de tudo que é porcaria e ainda queremos ser ovelhas do Senhor. Não tem como. Quem quiser ser levado pelo bom pastor precisa aprender a ser uma boa ovelha. Os cabritos, as cabrinhas assanhadas por aí, o Senhor vai jogar fora e a gente precisa tomar muito cuidado. Que Deus nos ajude a sermos boas ovelhas e confiemos em Jesus, o nosso único pastor, e não nos percamos. Esse bom pastor, ele é também apresentado no Apocalipse de São João como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pobre cordeiro que foi amarrado e levado para o matadouro sem abrir a boca. Essa é uma característica importante também das ovelhas. Elas sabem o dia que elas vão morrer. No dia da morte delas, elas não se levantam, elas não comem, não bebem água, porque elas sabem que vão morrer, mesmo aquelas que serão sacrificadas. O Senhor sabia que Ele ia morrer e que ia dar a vida por nós. O bom pastor, que é ao mesmo tempo a ovelha. Quando no Apocalipse Ele é apresentado como o cordeiro, Ele não é mais um cordeirinho com essas deficiências próprias de um cordeiro. Ele é o cordeiro vingador. Aquele que vem para vencer e matar o lobo feroz que é o diabo. Peçamos a Deus que Ele nos dê a graça do Espírito Santo para iluminar os nossos corações e que nós nos tornemos ovelhas de Jesus, o bom pastor. Porque se não nos tornarmos ovelhas do bom pastor, nós seremos cabras velhas, cabritos velhos, bodes velhos, de um mundo cruel, que diferente do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o mundo mata, destroça. Uma ovelhinha diante de uma matilha de lobo, ela não tem a menor chance. Se não estivermos nas mãos do pastor, diante do lobo feroz que é o diabo e o mundo, nós não teremos chances também. Que Deus seja sempre o nosso bom pastor.